Eu chamo agora o Vinícius Estrela, diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Tudo bem, Vinícius? Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação enorme poder estar com vocês comentando esse importante plano para os setores afetados pelas tarifas. E eu gostaria muito de saber, antes de mais nada, agora que já se passaram aí quase 24 horas do anúncio, como é que vocês estão digerindo esse resultado? É um plano que veio da forma como vocês esperavam? Veio melhor, pior? Como é que vocês entenderam esse cenário? Nós avaliamos como muito positivo o gesto feito pelo governo no sentido de atender algumas das reivindicações dos vários setores que vêm conversando com o governo. Isso é um sinal muito positivo, né? É um sinal de que o governo negocia com os setores ah, uma forma de minimizar os impactos. Nós entendemos que esse conjunto de medidas, algumas delas ainda a detalhar pelos seus ministérios, como, por exemplo, o caso das compras públicas de alimentos, que vai ser matéria de detalhamento pelo Ministério da Agricultura, assim como as regras de concessão de alguns créditos, que vão ser matéria de detalhamento pelo BNDES, pelo Ministério da Fazenda e próprio Ministério da Indústria. Nós avaliamos de maneira muito positiva. E o grande espírito é de que ele concede um oxigênio para o setor como uma ferramenta adicional para atravessar a turbulência. Mas ela não é suficiente para que a gente encontre uma solução para um problema e uma dinâmica tão complexa. Então, nós entendemos que o gesto é muito positivo. Algumas das medidas anunciadas são de curtíssimo prazo e concedem um alívio de curto prazo para o produtor, para o exportador de café e de café especial, mas o que faz sentido é devolver a competitividade do café brasileiro para exportação com o seu principal parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Ou seja, a negociação e encontrar um caminho para isenção ou mesmo a devolução em um patamar de tarifa que seja viável a continuidade desse fluxo de comércio, ela é fundamental. A gente entende como positivo, mas que o governo continue negociando e o setor privado está à disposição para acelerar e trabalhar junto com o governo para que nas próximas semanas a gente possa encontrar uma boa solução negociada com o governo americano. Perfeito. E aí você diz que não é suficiente, eu queria entender justamente o que seria suficiente nesse momento. Eu sei que você cita diálogo, essa necessidade de continuar tentando negociar, levando em consideração que as negociações parecem estar cada vez mais distantes. O próprio ministro Haddad tinha uma reunião marcada com Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que foi cancelada e estão com dificuldade realmente de fazer um reagendamento. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? O cenário ele é positivo porque, assim como vocês mesmos noticiaram, o tema do café brasileiro ele tem sido exposto na mídia é, americana. Então, eu costumo dizer que se tem um efeito positivo, se a gente consegue encontrar algo positivo nessa dinâmica toda, é que o americano agora sabe que o maior produtor, o maior exportador de café do mundo é o Brasil e que ele toma e consome o café americano. Não é a Itália, a Alemanha ou mesmo Colômbia. Mas essa dinâmica toda de comércio, ela é gigantesca. Estados Unidos depende do Brasil, assim como o Brasil depende dos Estados Unidos, no tema relacionado a café. E aí essas medidas elas foram importantes, como por exemplo 3% de reintegra, mas me parece estar limitado ao mercado americano. A gente precisa de um pouco mais de detalhamento. As compras públicas, é, os preços a serem praticados e as condições dessas compras públicas, em que momento elas acontecerão em termos de café, em que condições, a gente precisa entender um pouco mais a amplitude desse plano para poder precisar até que momento que ela chega. E aí, quando a gente fala do que seria suficiente, eu vou te dar um exemplo de um caso, de um efeito
tá? Se o fluxo de comércio não for estabelecido num bom padrão para o mercado americano, pode ser que o, que o produtor tenha dificuldade de poder receber o recurso, a receita da venda do café, em tempo de preparar a próxima safra, de trabalhar muito bem a próxima safra. Então, talvez um conjunto de outras medidas para o atendimento ao produtor de café talvez sejam necessárias para que ele possa entrar nessa safra capitalizado, porque afinal de contas ele contava com o ingresso desse dinheiro para a próxima safra e não necessariamente ele vai acontecer no tempo que a planta e o produtor precisa para que a gente possa ter uma boa produção nos próximos anos. Então, assim, é um problema muito complexo que a cada mês em que a gente não encontra uma solução definitiva, algum dano, algum potencial de prejuízo trazido para a cafeicultura brasileira. Sejam com os cafés acumulando nos armazéns, ou renegociações de contratos, ou pedidos paralisados, e isso tudo, no fim do dia, impacta de maneira muito negativa, não só o consumidor brasileiro, o consumidor americano, mas toda a cadeia. Perfeito. Eu queria até entender um pouco mais sobre essa posição de vocês com relação ao Reintegra, por exemplo. A gente viu que o próprio vice-presidente deixou claro que é um cenário que vai beneficiar micro e pequenos empresários, mas principalmente também todos aqueles que exportarem para os Estados Unidos. A minha dúvida é, nesse caso, no caso de vocês, seria ideal que fossem todos os exportadores, não necessariamente só quem manda para os Estados Unidos o produto? Queria entender nesse caso como é que fica e por que vocês acreditam que tem essa diferença? Isso é importante porque num negócio de exportação e de café, o empresário trabalha com uma dinâmica de preço médio também, de rentabilidade. Então, se ele consegue se ele tem um volume de café comercializado com o mercado americano menor, ele consegue compensar isso com ganho de competitividade em outros mercados. E isso recompõe essa cesta de, de negócio dele. Então, no fim do dia, isso é positivo se o Reintegra pudesse ser aplicado a todas as exportações e não só limitado, por exemplo, ao mercado americano. Outro ponto, a questão do adiamento dos impostos a serem pagos, né? Era um prazo de 2 meses. Se pudesse trabalhar um prazo um pouco maior, porque do ponto de vista da exportação, um café para ele ser negociado, exportado, e às vezes você receber o dinheiro e pagar até o produtor, às vezes os contratos pressupõem fluxos de pagamento de 180 dias. Então, 2 meses é um prazo curto. Por isso que a gente entende como positivo, dado que o plano concede à cadeia do café uma capacidade de respirar um pouco diante de um cenário tão complexo. Mas se a gente não chegar em uma solução negociada nas próximas semanas, em um tempo curto, talvez medidas adicionais para o café, talvez elas sejam necessárias, dada a importância do mercado americano para o agronegócio chamado café. Perfeito. Outro ponto com relação às compras governamentais, falta ainda alguns esclarecimentos, né? Alguns que a gente precisa entender um pouco mais sobre os detalhes. Mas no caso de vocês acreditam que também valeria para esse caso, para o setor específico do café? É possível ser beneficiado nesse caso? Porque a gente está falando de merenda escolar, compra para hospitais. É uma ferramenta importante. Ela é uma ferramenta importante para o café, por exemplo, já industrializado, que está deixando de ir para os Estados Unidos, mas ela também deveria ser uma medida importante, por exemplo, para o café cru, né, para o café verde, que não foi industrializado. Por quê? Porque a tendência para o brasileiro não é que ele
acabe tomando muito mais café do que ele já toma hoje. E a gente não pode ter um excesso de café no mercado brasileiro, porque também isso tende a atrapalhar os negócios estabelecidos pelas empresas no Brasil. Então, no fim do dia, a gente está falando, e a importância de novos mercados, de trabalhar com abertura de novos mercados para o setor agronegócio como um todo, porque a gente precisa redesenhar um pouquinho esses fluxos de comércio, abrir novos clientes, abrir novas oportunidades, isso demanda tempo. Então, a gente entende que as compras governamentais são importantes, mas elas não conseguem atender às demandas de curto prazo. E nós estamos falando de 8 milhões de sacas. E só para a gente ter uma ideia, o brasileiro bebe pouco mais de 20 milhões de sacas de café. Então, você imagina um volume de café desse sendo comprado por hospitais, por escolas. É uma importante medida no curto prazo, mas ela tende a não dar vazão para esse volume de café que a gente exporta para os Estados Unidos. Perfeito. Outro ponto, Vinícius, para a gente conversar por aqui é com relação ao crédito, com relação ao seguro. Como é que vocês estão enxergando nesse momento o valor que deve ser disponibilizado? Faltam ainda alguns detalhes importantes, né? Volto a repetir aqui, mas até então, pelo que vocês conseguem entender, olhando desse ponto de vista específico de crédito e do seguro, olhando para esse cenário específico que a gente sabe que é necessário diante, para além aí do Reintegra, enfim, mas realmente essa possibilidade de um crédito, como é que vocês estão avaliando? De maneira muito positiva, assim, nesse momento em que o produtor, em que a cadeia do agronegócio vai sentir falta desse ingresso de recurso no seu fluxo de caixa, eventualmente para honrar os compromissos assumidos, o produtor, o exportador, a indústria, talvez tenha que recorrer ao sistema financeiro para pegar o recurso emprestado. Então, nesse sentido, políticas de crédito a uma taxa emergencial como essa são fundamentais para que a gente mantenha o setor saudável, para que o setor esteja economicamente e financeiramente sustentável para que a gente possa enfrentar esse problema e garantir safras e produção nos próximos anos. E também, do ponto de vista do seguro, essa possibilidade de redesenho do seguro para cobrir cancelamentos de contratos, aspectos como esse, são muito fundamentais. Mas a gente entende que também essa ferramenta, talvez ela passe a valer de maneira mais efetiva para os contratos que vão ser assinados. Mas e os contratos que já foram assinados e que estão sendo cancelados ou mesmo é, restringidos de alguma forma, né, postergados? Esses seguros já assinados, à luz dessa proposta do governo, eles vão ser implementados em contratos já assinados ou passa a valer só em contratos futuros? Então, tem algumas coisas que a gente ainda precisa de definição, que vão acontecer, espero, nos próximos dias, para que os agentes econômicos e a cadeia produtiva do agronegócio possa efetivamente acessar esse plano importante, positivo, que o governo coloca à disposição do agronegócio café. Perfeito. E aí, Vinícius, aproveito para te perguntar também como é que está o cenário nessa uma semana, um pouco mais aí de uma semana depois que a tarifa entrou em vigor. Eu imagino que vocês não estão exportando agora para os Estados Unidos especificamente. Como é que está esse cenário agora, uma semana depois que entrou em vigor? O cenário são três movimentos importantes. O primeiro deles, um conjunto de cancelamentos de contratos. Então, alguns agentes econômicos, importadores no mercado americano, têm tentado buscar em outras origens café para substituir o café brasileiro. E esse movimento está acontecendo. Um segundo movimento, que é o movimento de postergar a entrega de alguns contratos. Então, tem um contrato que deveria entregar 10 containers
o comprador está falando assim, não, me entrega um só e os outros 9 a gente vê para frente. E um terceiro componente, que é alguns importadores buscando manter o fluxo de comércio, mas solicitando descontos, né? Então, eu continuo comprando de você se você me der tanto por cento de desconto nessas compras, considerando que eu vou ter que arcar com uma tarifa de 50%. Então, renegociando o preço do café brasileiro. Mesmo que o café esteja aumentando na bolsa, ele esteja se valorizando, não necessariamente essa é uma realidade que no mercado físico, para o café brasileiro, ele acompanhe esse aumento previsto na bolsa. E aí o cenário é os exportadores que precisam de café para poder honrar os seus contratos mundo afora e também com os Estados Unidos, talvez não encontrem produtores disponíveis a entregar café com preço mais baixo que consiga atender essa demanda nesse curto prazo. Então, a cadeia de negociação e do negócio, do agronegócio café, vem enfrentando dificuldades na realização desses negócios e da manutenção desses fluxos. Muito bem, Vinícius Estrela, diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Obrigada pela conversa mais uma vez. Contem com a gente. Boa sorte aí para vocês. Muito obrigado e um excelente cafezinho a todos nós. Obrigada, igualmente.